I can hear the angels sing. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. All my heart's desire. Esta unânime nos diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, diga bem forte: choram. Outra vez mais: choram. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podeis tomar o vosso assento, os que estão sob os pés, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta noite eu quero trazer-lhe do coração de Deus uma palavra que me é pronunciada na minha alma na noite de hoje, para ser ministrado ao vosso coração. Aquilo que Deus, por certo, consentiu ao meu raciocínio ideológico a ser aplicado para as vossas vidas. O que trata-se no Evangelho que descreve a soberania, a eternidade acerca do Messias e faz descrição da sua vida, da sua história e do seu ministério terreno. Haja vista que o Evangelho escrito por Mateus, ele é o primeiro Evangelho, segundo o canon das Escrituras, os registros dos livros sagrados, que faz descrição da história, do ministério, da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma ligação e uma ponte entre o Antigo Testamento em relação às profecias messiânicas, que são citadas por mais de 60 vezes no livro, e por citações do Antigo Testamento, que reflete-se mais de 40 vezes citada no Evangelho canonizado escrito por Mateus. Mateus, de naturalidade judaica, ele descreve este Evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus, canonizado e registrado pelo seu nome, de maneira que demonstrasse a sua sábia autoria. A bem verdade é que o Evangelho escrito por Mateus não é diferente dos demais evangelhos que arderam descrever a vida de Jesus Cristo desde o seu nascimento, contando-lhe o seu início, o seu meado e o término do seu ministério. Ele vai fazer uma divisão de 3 anos e meio, aproximadamente, do ministério de Jesus, e vai expandir ao coração da humanidade uma luz confirmatória acerca da identidade do Senhor Cristo, sendo o Messias de Israel, o que o povo de Israel esperava, o que o povo de Israel rejeitara. A verdade também que não se pode omitir é que no capítulo de número 5, Jesus já havia sido batizado
pregava um batismo de arrependimento e anunciava a vinda daquele que é o Raio Lohima, o Ramishó, o Hadad, o Haaretz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. O que ele chama bem a atenção no capítulo 5 é que Jesus, após ter instituído um grupo de seguidores ao seu ministério, chamado primeiros apóstolos, primeiros discípulos, que partilhariam dali em diante boa parte das fases ministeriais da vida de Jesus. No capítulo 5, versículo 1, percebe-se a presença de uma multidão. Se o Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, o seu ministério estava vivendo um apogeu, estava vivendo um marco da história. As pessoas o seguiam porque sentiam sede, as pessoas o seguiam porque sentiam fome, as pessoas o seguiam porque precisavam preencher a lacuna da sua alma, que estavam sendo preenchidas por sentenças legislativa moralística de Israel, chamado Torá, aonde não havia uma absorção, aonde não haveria uma segunda chance, aonde não existia uma oportunidade. Jesus não vem revogar a lei. O propósito de Jesus Cristo é trazer uma lei que dava uma segunda chance para a raça humana, é demonstrar o conceito de salvação, o desejo de libertação da alma que estava sentenciada à condenação eterna ao inferno. E Jesus vem pregando de uma maneira diferente. O que as pessoas estavam acostumadas a ouvir eram palavras belas, eram vernáculos aguçados, eram conteúdos pastojando diferenciados de maneira que surpreendia até os aristocratas, os socialistas, os conhecedores das leis que imperavam dentro de Israel. Mas existia uma classe que não era muito culta e precisavam de palavras muito simples para invadir o vazio da alma que estava existindo dentro deles. Seguiam o ministério de Jesus, acompanhavam o ministério de Jesus, cercavam o ministério de Jesus. E qual era o propósito? Era sentir um alívio, uma segunda oportunidade para uma alma que estava cativa por causa da lei de Moisés, por causa da lei interpretada pelos escribas, por causa da lei que era ovacionada pelos fariseus. Agora, Jesus aparece anunciando um evangelho que mudaria a vida e transformaria a coração. Um evangelho que trazia uma geração inteira para o arrependimento. E eu costumo dizer que ninguém nunca falou como Jesus falara, ninguém nunca se expressara como ele se expressara. Ora, temos na história diversos marcos históricos de pregadores desta qualidade e da atualidade
evangelho, mas J. Edwards se tornou um dos maiores pregadores avivalistas